É, boa noite para todos, ou bom dia, ou boa tarde, se estiver vendo esse vídeo. Quero deixar aqui um trecho de um comentário, né, do canal Visão Bíblica Fatos, sobre a questão dessa debate que teve com o pastor Eliseu e o pastor Abílio Santana. Povo, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Hoje eu quero acompanhar com você esse vídeo aqui. Eu quero mostrar para você aqui o que o pastor Elias e também o pastor Juliano Fraga falaram a respeito desse tema, desse debate do pastor Eliseu Rodrigues com o pastor Abílio Santana a respeito aí se haverá tristeza no céu. Eu quero deixar para você agora, vamos acompanhar um pouco do que o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana falaram sobre esse tema. Veja aí. Vamos lá. Pastor Abílio, o texto de Apocalipse 22, 21, né? Fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse texto não seria uma evidência que lá no céu, pela última vez, ainda tem lágrimas? Esse momento onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima é no céu, né? Então, depois da glorificação do corpo, depois do arrebatamento da igreja, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Óbvio que o senhor tem razão que lá não haverá mais tristeza, mas deixa de haver tristeza depois que ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, então não seria que a última lágrima acontece lá? E depois eu vou deixar uma pergunta que ficará no estreito do pastor Eliseu. Então, primeiro... Veja que o Abílio Santana, o pastor Abílio Santana responde acerca do texto, né? E não haverá tristeza. Pastor Abílio. Bom, eu quero responder a tua pergunta, mas antes, porém, o pastor Eliseu me pediu para eu citar pelo menos um texto que haverá alegria lá nos céus. Tá? E se não for... todos os salvos, pastor. Para todos os salvos? No tribunal. Tá no tribunal. Tá. Então, lê 1 Pedro, por favor. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, 4, 5 e 6. Lê para todos nós, por caridade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo, redunde em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor, a sua Bíblia precisa ser reformada. Tem mais versículo, quer que continue? Não é isso não. 1 João, Pedro, capítulo 1. Sim. Pedro, capítulo 1. Versículos 3, 4, 5, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus entre nós. 4. Para a herança incrível, incontaminavel, e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós. Sim, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em que vós vos alegrareis. Só respondendo a sua pergunta. Em que vós vos alegrareis. Perfeito. Guarda esse versículo, senhor. É interessante quando ele apresenta que haverá alegria lá nos céus, no céu, e mediante esse texto ele entrega um lenço de presente para o pastor Eliseu. Eu vou aproveitar o que eu tinha prometido. Está aqui um para o senhor. Tá? Muito obrigado. Mas abre aí para o povo ver. É o lenço que o senhor me prometeu. Um lencinho, para o senhor enxugar lágrimas lá do céu. Eu vou usar quando estiver chorando, intercedendo pelo senhor. Não, mas aí é para o arrebatamento, tem que guardar. Não, no arrebatamento isso aqui não entra. E aqui está meu livro de sermões, então, para aperfeiçoar os seus sermões. Deus fala em Êxodo.
Pastor Eliseu, agora eu vou fazer aqui uma pergunta por irmão. A Bíblia mostra, né, que o céu é um lugar de tristeza, de alegria, onde não haverá tristeza. Veja só, o pastor César faz a pergunta agora, colocando o pastor Eliseu no estreito. Nem lágrima, nem morte, nem dor, nem nada. Essa ideia de tristeza no tribunal de Cristo combina com essa descrição do céu? Combina com apenas o tribunal de Cristo, que é um evento momentâneo do julgamento. O julgamento do crente se deu na cruz de Cristo. O julgamento do crente se dá diariamente, examine o homem a si mesmo. E no tribunal de Cristo, o crente será analisado e suas obras destruídas lhe gerará sofrimento, perda, prejuízo do seu galardão. Combina porque é a Bíblia que está deixando claro, e não tem um texto na Bíblia prometendo alegria no tribunal. Morada eterna, milênio, bodas do Cordeiro. Esse, pastor Abílio, de 1 Pedro, capítulo 1, é a alegria da nossa herança nos céus, estando para sempre com o Senhor. Claro, eu não desfaço esse texto. Mas no tribunal de Cristo, esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, não é para o tribunal. Os textos que eu usei sobre o tribunal de Cristo evocam temor. Tremor, quando as nossas obras superficiais forem queimadas, destruídas. Mas a alegria da presença de Deus, a alegria de estar naquele ambiente suplantará qualquer tipo de pesar. Pessoal, olha só, e vocês, o que vocês pensam a respeito desse assunto, gente? Haverá tristeza no tribunal de Cristo, ou tristeza no céu, como muitos estão falando aí? Ou você concorda com o pastor Abílio Santana, que não haverá tristeza, né? Sobre esse assunto aí, veja o que diz o pastor Elias, né, ali juntamente com... Eu gostaria da opinião de vocês aí, se puderem comentar aí acerca disso. Haverá tristeza no tribunal de Cristo ou não? Ou vai haver alegria? Agora eu quero que você veja a explicação agora do pastor Elias e o pastor Juliano Fraga. Veja os dois comentando acerca disso. E eu acredito que vai ter mais debates acerca disso. É bem interessante para nosso conhecimento. O pastor Juliano Fraga, no debate também sobre esse assunto, ele vai falar, preste atenção no que ele diz. Vamos lá. O pré-tribulacionismo, claro, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e nos céus não há tempo. Nós acreditamos em um tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e a terra passando por um período tribulacional. Pastor Elias, para a gente fechar sobre o tribunal de Cristo, como o senhor vê essa questão da tristeza? O senhor acredita que vai haver um sentimento para aqueles que não receberam o galardão? Ainda que de forma bem sucinta e lacônica, nós queríamos te ouvir aqui. Eu, sem entrar nesse embate, Sim, né? sim. Se haverá ou se não haverá, mas eu gostaria de trazer aquilo que eu penso ser possível. E o que eu penso ser possível é que não haverá essa tristeza. E vou apresentar aqui algumas razões para que, mostrando que não há um motivo para estarmos tristes. Bom, primeiro, que no céu só entrarão os vencedores. O simples fato de você ser um vencedor já é razão suficiente para você se alegrar, porque afinal de contas, depois de uma grande batalha, você foi vencedor. Só que no livro do Apocalipse tem promessas para todos os vencedores. Não haverá vencedor A, vencedor B. Não, todos são vencedores. Hipernical. Mais que vencedores. E para os vencedores, depois eu quero ler algumas promessas. Só que eu quero trabalhar em primeiro lugar, dizendo o seguinte: o que estará em questão de julgamento no tribunal de Cristo não é a pessoa, porque senão é vira trono branco. E muitas vezes as pessoas confundem, achando que são as pessoas que serão julgadas. Não, são as suas obras que estarão em questão. Aquilo que você fez, e não você. Você não está em questão. Então, primeiro fato. Então não é você. Segundo ponto. Eu penso que todos receberão recompensas. Porque se todos não receberão, Apocalipse 3:11 diz o seguinte: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se você chegou lá, você guardou. Se você chegou lá é porque você guardou. Você venceu. Então, de cara, você já tem uma coroa. Aproveitando um gancho do pastor Ivan, onde ele disse que 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, ali significa santificação, que é a coroa incorruptível, para aqueles que se santificaram. Agora, será que só alguns se santificarão? De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que diz ali o Espírito Santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se eu sou vencedor, se eu teria o privilégio de ver o Senhor face a face, é o sumo bono do cristianismo, e eu o verei face a face. Emendando com isso, 1 de João capítulo 3, versículo 2, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser,
Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Então é fato que eu me santifiquei. Então, se a coroa é pela santificação, todos que chegarem lá é porque se santificaram. Então, terão também essa coroa incorruptível. E a santificação final, plena, é a glorificação. É a glorificação. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Então, a glorificação. Então, de certa forma, se o que o pastor Ivan interpretou de 1 Coríntios 9, 24 e 27, eu creio na interpretação dele, então todos receberão a coroa incorruptível, a incorruptibilidade todos receberão. Tem ainda uma outra questão. A outra questão é a seguinte, são as bem-aventuranças, que nós iremos ler agora. As bem-aventuranças diz o seguinte aqui, nas bem-aventuranças. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, a primeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ora, o que eu vou receber? Isso é para todos os crentes vencedores, que é o que vencer. Então, os que chegaram lá porque venceram. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Outra recompensa. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ainda, o versículo... Deixa eu ver aqui, o versículo de número 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Claro que o cumprimento disso será no milênio. E com vara de ferro as regerá. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E para mim, a maior... Tomadinhas, lembra disso? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Mediante as explicações deles aí, o que vocês acharam? Realmente cabe os termos do final do tempo?